40% das pessoas que nos procuram pedindo ajuda declaram desejos homossexuais. E a gente está falando de um universo todo cristão. Então, nós sabemos que esse é um assunto um pouco delicado, mas precisamos tratar de frente. Então, você é o nosso convidado especial hoje para aprender mais sobre e, principalmente, aprender a lidar com a situação dentro da sua igreja local. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Solta aí, diretor. E aí, galera, Vida Pura, tudo bem com vocês? Vocês já sabem que toda sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós temos um encontro marcado aqui no canal da Telmídia. Então, já se inscreve se você ainda não fez isso, já deixa o like, ativa o sininho para não perder o programa Vida Pura e os outros programas também, que são produzidos aqui pela Telmídia. E também compartilha, irmão. Compartilha, irmã. Nós precisamos fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis, combinado? E você já sabe também que nós estamos gravando aqui direto dos estúdios da Comev em São Paulo. E aí tem uma grande novidade. Você, a sua igreja, pode produzir conteúdo de extrema qualidade aqui nos estúdios da Comev. Gravar o seu programa para sua igreja local, o seu podcast. Então, entre em contato aqui com o pessoal da Comev, agenda um horário, vem conhecer o estúdio. Olha, vocês não vão se arrepender, produzir conteúdo de qualidade mesmo para alcançar as vidas que tanto precisam com o reino de Deus. Amém? Bom, dito isso, nós vamos entrar num assunto um pouco espinhoso hoje e para isso eu pedi a ajuda do meu amigo, pastor Bruno Euclides. Como você está, meu irmão? Eu estou bem, graças a Deus, pastor Felipe. Uma satisfação e alegria estar aqui falando sobre um assunto tão delicado, mas tão real, tão presente na vida da igreja. É um assunto que nós não falamos porque ficamos com medo, como se fosse algo que não fizesse parte da realidade da igreja, do mundo. E quando ouvimos falar sobre esse assunto, sobre homossexualidade, nós sempre atribuímos ao demônio, do tipo, se ele tá com esses sintomas, nem falo sintomas, porque não é a palavra certa, como se fosse uma doença, né? Não é. Com esses desejos, a gente atribui ao demônio algo parecido. Então é isso, creio que vai ser um assunto polêmico e mais produtivo. É importante a gente falar mesmo abertamente, porque 40% das pessoas que chegam hoje no Vida Pura declaram sentir desejos homossexuais. Uhum. Quem são esses? A maioria são homens casados, que estão vivendo essa vida dupla, sem ninguém saber. E também muitos adolescentes que já estão sendo atacados aí na sua identidade. Então, muito adolescente. E aí, manda mensagem pro Instagram do Vida Pura, por exemplo, e a gente vê a foto ali da pessoa e fala, nossa, mas quantos anos você tem? Eu tenho 13, eu tenho 14. Não, seus pais precisam entrar em contato com a gente. E então, a gente sabe que não é um assunto tratado, há muita coisa para ser dito sobre. Mas eu queria, Bruno, começar com o seguinte. Sobre a palavra em si, né? As pessoas falam homossexualidade. Uhum. Quando, na verdade, a expressão correta é homossexualismo. Aí já começa aquele alvoroço. Não, mas homossexualismo quer dizer que é uma doença e o negócio não é doença. Mas cristianismo é doença? Islamismo é doença? Então, essa confusão com a palavra já faz parte, e aí você vai poder falar mais sobre, desse movimento progressista que quer dominar a linguagem para estabelecer os seus princípios. Uhum. É porque, até algum tempo atrás, esse termo ismo, homossexualismo, era taxado como um transtorno. Tem até um CID que mostrava que não era comum o ser humano ter desejos por pessoas do mesmo sexo. Quando você coloca o ismo, você é interpretado mal e pode ser visto como um homofóbico. Mas quando você coloca como homossexualidade, é como se fosse uma escolha da pessoa em que ela própria se identifica
essa questão de termos são importantes, porque para nós não muda nada, homossexualismo ou homossexualidade. Mas para a galera LGBT, muda tudo. Os termos são importantes, porque é por meio dos termos que você constrói procedimentos. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Se eu olho para uma mulher e eu acredito que ela está esperando um feto, eu posso cometer o aborto, porque a palavra feto dá a impressão que não é um ser humano. Mas se eu falo que ela espera um bebê, já pesa a minha consciência. É tudo questão de termo. O fato não muda. Você tendo a vida de um feto como de um bebê, você está assassinando alguém. Mas o termo feto muda tudo. Quem fez muito isso, quem se preocupava muito com essa questão de termos, são o movimento feminista e, deixa eu ver, eu estou tentando lembrar, os nazistas. Eles olhavam para os judeus e diziam que eles não eram seres humanos, como eles eram inferiores. Quando você usa termo para desconstruir o ser humano, você pode fazer com o ser humano aquilo que você quiser. É igual quando escravizaram os negros. Eles falaram que os negros não eram humanos. Então, você desconstruiu o ser humano e você pode fazer tudo o que você quiser com ele por causa de termos. Termos são muito importantes. Então, nós estamos numa sociedade e vamos respeitar os termos, né? Se dizem que o homossexualismo é uma doença e homossexualidade é a palavra correta, para nós, não deixa de ser uma coisa errada, ainda que a sociedade diz que o termo certo é assim. O pastor Felipe tocou um assunto muito importante. O pastor chegou a falar que quem mais chega para procurar ajuda são adolescentes. Acontece o seguinte, que às vezes o adolescente chega no pai, cristão, e fala que tem esses desejos. Ou o pai percebe isso, e o pai sufoca esse desejo. Esse desejo não, essa realidade. Como se não fosse algo real. Do tipo, você cresceu na igreja, você está confuso. Então os pais tentam sufocar isso como se não fosse uma realidade. Às vezes o pai tenta ameaçar o próprio filho, dizendo, olha, se você continuar assim, você já não é mais meu filho, você vai ter que sair de casa, você vai ser disciplinado. Geralmente acontece com filho de pastores. Só que a ameaça não tira o desejo homossexual no coração de ninguém. O castigo não tira o desejo homossexual no coração de ninguém. Acredito que essas pessoas que procuram o pastor Felipe são crescendo em berço evangélico. Na maioria. Então, e a gente, quando olha alguém falando sobre esses desejos, nós sempre vemos como se a pessoa estivesse doente. Só que quando a gente passa essa ideia de que a pessoa está doente, a gente não transmite esperança. Porque Jesus é aquele que se manifestou para tirar o pecado do mundo. Se a gente vê como pecado, há esperança para essa pessoa. Porque Jesus se manifestou com isso. Então, quando nós vemos esse cenário, nós nos perguntamos, o que Jesus faria? Na época de Jesus havia problemas na área sexual também. Mas até a própria pergunta está errada. Não é o que ele faria, mas é o que ele fez quando encontrou pessoas que lutavam com problema na área sexual. Ele encontrou uma mulher adúltera, por exemplo. O adultério nas escrituras é o nível mais alto da perversão sexual. Nós podemos incluir isso até dentro do homossexualismo. O que Jesus fez? Ele agiu com misericórdia. Ele agiu com graça. Então, devemos olhar para essas pessoas que lutam contra esses desejos, principalmente adolescentes, como pessoas que estão desorientadas. Precisam de graça, precisam de ajuda. Isso aqui é difícil, pastor Felipe. Amar uma pessoa com esses desejos. Porque na nossa concepção dentro da igreja, nós acreditamos que devemos amar o próximo, desde que o próximo seja um hétero, tenha desejos heterossexuais. Só que quando a Bíblia fala para amar o próximo, inclui amar pessoas que estão lutando contra esse desejo também, apesar de serem desejos completamente pecaminosos. Mas é difícil um pai encarar o filho desse jeito. É difícil. Bom, vamos lá. Muita coisa aí pra gente debater, né? Muita. Só para você que está nos assistindo a entender algo. O sufixo ismo significa o estilo de vida de. Por isso que é o cristianismo, o estilo de vida do cristão. Islamismo, o estilo de vida do muçulmano, do Islã. Então, essa terminologia ismo significa o estilo de vida. A confusão começa quando nós falamos sobre o alcoolismo. E aí você fala assim, o cara é alcoólatra, alcoolismo. E aí denota-se uma doença. Mas não é, o alcoolismo significa o estilo de vida de quem toma álcool. Então, o sufixo ismo sempre denotou o estilo de vida de. Qual que é a grande dificuldade? O movimento progressista, ele quer mudar isso. Já conseguiu, na verdade, no nosso país. Quando você muda a terminologia de homossexualismo para homossexualidade, você está falando assim, não é o estilo de vida de. Que denota assim, olha, a pessoa nasceu homem e agora tem um estilo de vida de mulher.
ou vice-versa. Ele está falando homossexualidade, ele está levando o campo da discussão para a parte social. Uhum. E na parte social é aquela coisa, eu sou o que eu sinto. Eu não sou o que eu nasci, eu sou o que eu sinto. Então essa é a grande confusão com respeito à terminologia, e por isso a gente está trazendo aqui esse esclarecimento para vocês. Agora, pastor Bruno, de tudo que você disse aí, eu quero dar ênfase em uma coisa muito importante. A igreja não está preparada para lidar com o pecado homossexual porque ela tolera o pecado heterossexual. E aí, que ela faz? Como ela tolera o pecado hétero, ela coloca o pecado homo numa prateleira acima. Então, assim, o menino quando tem 15, 16 anos e sai com as menininhas já desde cedo, esse aí é o cara, desde novinho. Então, ela tolera o pecado hétero e coloca o pecado homossexual numa prateleira acima. Incentiva, na verdade, o rapaz ir atrás da... Aí acha que a cura disso é ele ter um relacionamento heterossexual que aí vai resolver todos os problemas. Uhum. O pai, na maioria das vezes, tá envolvido no pecado sexual dele lá, na pornografiazinha dele, na masturbação dele. O filho aparece relatando desejo homossexual. Essa misericórdia que você citou aí, que Jesus olhava para as pessoas com essa misericórdia, isso não existe. Não existe misericórdia para pecados homossexuais. Isso é muito claro dentro das igrejas. Né? Como a Andréa Vargas costuma dizer, a heterossexualidade cobre uma multidão de pecados. Então, se é o pecado hétero que está enraizado dentro das igrejas já, infelizmente, aí tudo bem, é normal. Né? Então, mais vale um hétero hipócrita do que alguém que tem desejo homossexual, mas que está negando a si mesmo por amor a Cristo, que está tentando viver em obediência. É como se aquela pessoa tivesse destinada ao inferno. Ou ela se livra daquele desejo homossexual, ou aquele desejo homossexual é a marca de que ela não é salva. E isso é totalmente antibíblico. Ainda tem algo, pastor Felipe, eu soltando o que o senhor falou, que a igreja, quando vê pessoas com esse desejo, ela sentencia. É correto julgar, mas sentenciar não. No sentido de que, se eu vejo um cara que tem esse desejo, eu preciso chegar no cara e falar toda hora sobre isso, senão ele não vai mudar. Uma pessoa com um pecado diferente do meu não precisa do evangelho diferente. Ela precisa do mesmo evangelho que me salvou, que não é o evangelho heterossexual, é o evangelho do reino. E esse evangelho alcança heterossexuais e homossexuais. O inferno está cheio de heterossexuais, do mesmo jeito que está cheio de homossexuais. Em nenhuma parte das escrituras promete que a pessoa será salva por ser heterossexual. O que salva o ser humano não é a sua sexualidade, é a fé em Jesus Cristo. Mas hoje, quando nós encontramos uma galera, pessoas que lutam contra esses desejos, nós chegamos e falamos, olha, você precisa abandonar, você precisa deixar. É claro, são verdades. Só que quando nós trazemos essa mensagem, nós estamos a prometer uma salvação pela heterossexualidade e não o que Cristo promete nas Escrituras. Então, nós sexualizamos o Evangelho de Jesus. Nós queremos que, primeiro, ele muda no sentido de que ele precisa perder esses desejos e, se não perder, de alguma forma ele vai ser condenado, como se heterossexuais que não têm esses desejos não podem ser condenados por causa de cobiça, por causa de adultério. É uma coisa que nós não estamos preparados para lidar com isso. Por isso que tem muitos homossexuais que vão para a igreja e não voltam para a igreja de novo. Nós estamos aqui sendo claro, tratando de forma aberta, são coisas reais. Pessoas vão na igreja com esse desejo em busca de mudança. Mas muitas vezes a forma que elas são recebidas faz com que elas não voltem naquele lugar. Como se elas tivessem a cometer um pecado que não pudesse ser limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Como se elas precisassem um pecado de um evangelho diferente, sabe? É uma coisa muito estranha. Nós sentenciamos essas pessoas muitas das vezes. Afastamos elas. Mas quando nós lemos o evangelho de Jesus, ele não vinha assim as pessoas. Ele tinha graça. Ele tinha graça. E tem uma passagem de Mateus que estava lendo aqui, o Senhor fala em Mateus, que ele fala que o problema da sexualidade, ele vem do coração. Jesus fala que do coração procedem os desejos maus, a cobiça. Não vem de fora. Então, se o problema está na sexualidade, qualquer um poderia resolver. Mas se ele está no coração, é uma coisa mais séria. E só Deus pode mudar o coração do ser humano. Às vezes, pais... Recentemente, uma moça entrou em contato dizendo assim, pastor, eu não acredito. A minha irmã
assumiu. E nós somos uma família cristã. Eu tô desesperada. Ela tá de castigo, recebemos o celular, a gente tá assustado, a gente não sabe o que fazer. Ela confessou isso. A primeira reação que aquela família cristã teve é a reação da vergonha. Você é a vergonha da família. Você não pode ser assim. A gente vai tirar você da escola. Só que se a família age dessa forma, ela está reprimindo no sentido daquele adolescente se expressar. Rejeitar que ele está sentindo aquilo não resolve. Ele pode rejeitar na frente dos pais, mas quando estiver sozinho, na escola, pelos amigos, ele será aceito em qualquer lugar. Por isso que esse movimento atrai muitos adolescentes, porque a forma que eles são recebidos aí é diferente da forma que os pais veem esse problema em casa. Cara, muito sério o que você está falando. E aí me faz uma reflexão. Qual seria o contrário da homossexualidade, né? Isso é uma pergunta que eu faço sempre que eu tô nas igrejas. Qual o contrário da homossexualidade? Aí alguém grita lá, né? A heterossexualidade. Não, o contrário da homossexualidade é a santidade. Amém. Nós não fomos chamados para sermos definidos pelos nossos desejos sexuais. Nós somos chamados para sermos santos, independente daquilo que nós sentimos. É muita hipocrisia a forma como a igreja trata, porque o pastor tá à frente do trabalho, o líder tá à frente do trabalho, e ele acorda um dia com vontade de trair a esposa dele. Ele acorda um dia com vontade de assistir pornografia. E aí ele é chamado a negar a si mesmo, tomar a cruz dele e continuar seguindo Jesus no processo de santificação. Mas quando nós falamos de desejos homossexuais, parece que o mesmo não se aplica. Uhum. Parece que o simples fato de sentir o desejo já é a sentença de condenação para essas pessoas. Então, a maior busca dos pais, por exemplo, né, em primeiro lugar, e depois dos líderes, parece que é fazer com que a pessoa reverta esse desejo. E se não reverter esse desejo, acabou. Uhum. Então, tudo que é feito é com foco em mostrar o quão maligno é o desejo e o quão essa pessoa não pode sentir esse desejo. E isso vai afastando cada vez mais as pessoas, vão causando cada vez mais repúdio dessas pessoas com o meio cristão, repúdio ao evangelho, quando na verdade o evangelho, quando aplicado, é um caminho de salvação através de Cristo, e a partir daí um lavar regenerador do Espírito que vai transformando essa nova criatura dia após dia até ser dia perfeito, como diz lá o versículo de Provérbios. Amém. Então é todo um processo. Só que nós não temos conhecimento, paciência e disposição para pegar essa pessoa e começar a trabalhar a vida dela com relação a uma inteireza de caráter, não simplesmente o foco na sexualidade dela, para que com o passar do tempo, ela mesma, à luz da palavra de Deus, olhe e fale assim, olha, o que eu sinto é algo pecaminoso, talvez Deus não queira tirar esse desejo de mim, é esse desejo que me faz me prostrar diante desse Deus, de reconhecer que eu preciso de um Salvador, e Ele vai me dar graça para conviver com isso. Amém. E, pastor, o senhor falou uma coisa muito importante a respeito dos pais que não querem aceitar, ou que não aceitam. Na verdade, ninguém recebe de forma positiva uma informação dessa numa família cristã. Às vezes, quando o adolescente fala alguma coisa, os pais ficam com raiva, com ódio. Mas eu sempre pergunto, você está triste, você está desanimado pelo fato do seu filho estar fazendo alguma coisa que está a pecar contra Deus ou pelo fato de ele estar manchando a imagem da sua família? Eita. Você tem o mesmo sentimento quando vê outras pessoas com esses desejos? Você consegue perceber que o coração dele é tão pecaminoso quanto o do filho? Porque a preocupação não é Deus, é a família. Acaba colocando a família em primeiro lugar. Porque se de fato isso fosse uma preocupação com Cristo, essa pessoa teria preocupada em abordar sobre esse assunto em qualquer lugar, ainda que o seu filho não falasse nada. E às vezes acontece que nós
queremos que o adolescente chegue e entenda tudo o que está acontecendo na cabeça dele. Ele não vai entender numa primeira fase. É um adolescente. Por isso precisa dos pais que eles tenham paciência. Por isso existe o Ministério Vida Pura, para estar ajudando esses pais que muitas das vezes não sabem lidar com isso. Às vezes o pai chega e quer que o adolescente mude agora, mude amanhã. Só que ter paciência na mudança das pessoas é um sinal de fé. A fé é paciente. Às vezes, se nós colocamos o tudo ou nada, nós acabamos perdendo a pessoa. Porque a gente precisa ter essa esperança que a pessoa vai mudar. Não quando nós queremos, mas quando Deus quiser que ela mude, ela vai mudar. Cabe ao pai ter a paciência de estar instruindo, procurando pessoas qualificadas para estarem abordando sobre esse assunto. É difícil. Quando as pessoas chegam no Vida Pura, falam, meu filho tem desejo homossexual. Nós vamos fazer um trabalho de 80% com os pais e 20% com esses filhos. Porque os pais precisam, de fato, aprender verdades eternas dentro das Escrituras, mudar o coração, transformar o coração, porque, na verdade, é tudo isso que você falou que eles estão sentindo mesmo, para aí sim serem instrumentos de Deus para alcançar esses filhos. Então, como que o Vida Pura lida com essa questão? Da seguinte maneira. O desejo homossexual resulta num comportamento. Então, a homossexualidade é um comportamento. Todo comportamento é fruto de um desejo ou de uma emoção. Então, ele sente o desejo, ele vai lá e faz. Ele fica reprimido nos seus sentimentos, ele vai lá e faz algo para aliviar a dor. E as pessoas estão sempre focando comportamentos ou sempre focando desejos ou emoções. Como nós tratamos isso? Antes de desejos e emoções, nós consideramos algo muito importante: a crença. A crença é capaz de moldar comportamentos independente do desejo que a pessoa está sentindo, independente da emoção que ela está sentindo. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Jesus. Jesus, quando é tentado no deserto, diz o texto que ele teve fome. Então, qual era o desejo dele? Comer. Mas o que ele faz? Quando tentado pelo diabo, ele é movido pela crença. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a crença de Jesus molda o comportamento dele de não transformar as pedras em pães, apesar de estar sentindo fome. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. De que, apesar dos desejos, os desejos não determinam a identidade dele, e a identidade dele firmada em Cristo vai moldar o comportamento. Só que quem é melhor, pastor Bruno, para fazer isso, senão os pais? Quem é melhor para acolher em amor esses filhos, senão os pais? Quem é melhor transmitir essa mensagem, senão os pais? Só que os pais estão naquela loucura toda de querer consertar o filho, sem enxergar de fato que a maior parte do problema são eles mesmos. Sendo que a homossexualidade não é intrínseca do nascimento da pessoa. Ela é um comportamento aprendido. E no número esmagador dos casos, a responsabilidade disso de fato é dos pais. É você, pai e mãe, que está me assistindo. A responsabilidade é sua. Eu sei que dói ouvir isso. Mas se você entender que a responsabilidade é sua, ao invés de você agora se afogar no mar de tristeza e autocomiseração, você pode aprender a trilhar um caminho contrário que alcança o coração do seu filho, que ao alcançar o coração do seu filho pode ser a restauração da vida dele. Não é trazer eles aqui, né, pastor Bruno, que nem você ficar recebendo mensagem no Instagram, conserta meu filho aí. É isso aí. Não, faz aqui, alguma coisa. Aqui não é oficina mecânica, né? Para você trazer o seu carro aqui, no caso do seu filho, ele ser trabalhado e consertado. Não é uma questão disso, é uma questão, parte do coração primeiro dos pais serem alcançados para conseguir ensinar esses princípios aos filhos. O que adolescente diz numa conversa? Ele fala assim: pai, eu não escolhi sentir isso. Pai, eu não escolhi nascer assim. Mas, filho, você cresceu na igreja. Só que é assim, a vida é feita de escolhas. Isso não é uma verdade. Ainda que você alega não escolher nascer assim, você tem a possibilidade de escolher não viver dessa forma. A vida é feita de escolhas. Assim como heterossexuais escolhem todos os dias não adulterar.
Eles têm a possibilidade de adulterar, mas eles escolhem não fazer isso. Então, o argumento em dizer que não escolhi nascer assim não rola, não funciona. Porque, no final de tudo, isso define algo, mostra algo. Você sempre vai ser direcionado, vai escolher aquilo que você mais ama. O chamado ao Evangelho, o chamado a Jesus, é um chamado para fazer uma escolha. Então, não importa o que eu sinto, não importa o que eu desejo, mas eu prefiro todos os dias escolher a Cristo. Tem uma passagem bíblica, pastor Felipe, daquele jovem rico. Jesus falou assim, siga-me, vende os teus bens e você me segue. O jovem, ele prefere escolher a riqueza do que escolher Jesus, porque ele amava mais a riqueza do que Jesus. No final de tudo, não é o que você sente, não é o que você sabe, é o que você ama que vai direcionar a sua vida. Se você ama mais o seu desejo homossexual do que a Jesus, você vai escolher o desejo homossexual. Mas se você ama Jesus acima de tudo, o apóstolo diz que o amor suporta tudo. A gente não está prometendo que você vai seguir Jesus e nunca mais vai ter esse desejo. A gente está dizendo que se você seguir Jesus, o amor por Jesus dará força a não se entregar nesse desejo, porque você tem um desejo maior por Jesus do que os teus desejos homossexuais. No nosso aconselhamento, a gente não sufoca essa realidade de que pessoas sentem esse desejo. A gente não vai nesse extremo. A gente acredita que são desejos pecaminosos, que não são desejos bons, mas que você pode superá-los por meio de um desejo maior por Cristo. Porque no final de tudo, pastor Felipe, o que esse adolescente procura é de paz, é de alegria, é de uma identidade. E a maior identidade que o ser humano pode encontrar nessa vida é se identificar como cristão, como um filho de Deus. Então, é nessa busca por identidade, por ser humano não saber quem ele é, que ele hoje acorda com o desejo, ele se identifica com aquele desejo. Eu não sou o que eu desejo. Eu posso desejar ser uma cebola agora, eu não sou uma cebola. Isso não define quem eu sou. Porque se for o meu desejo que me define, eu sou um monte de coisas. E eu não sou um monte de coisas. Eu sou um ser humano que foi criado à imagem de Deus. Então, muitas das vezes o que falta nos pais é essa conversa aberta. A gente não sentencia porque temos o direito de julgar, porque muitas das vezes é falta de treinamento da própria igreja local, que não fala sobre esse assunto, que não aborda, que demoniza tudo, que não entende que são comportamentos que podem ser mudados, tratados ou substituídos por comportamentos piedosos, de acordo com a palavra de Deus. E para fechar aqui, deixar claro isso, né? Não é demônio, não é uma possessão demoníaca, né? Não é uma possessão demoníaca. É um comportamento aprendido desde a mais tenra idade, que uma vez desenvolvido esse desejo, pode ser que você leve ele por toda a sua vida. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Mas o mais importante não é isso. É a nossa identidade firmada em Cristo. Amém. Porque se são desejos pecaminosos heterossexuais, são desejos pecaminosos homossexuais, isso não importa. Isso não importa, isso não muda absolutamente em nada. Jesus nos convida para um relacionamento de intimidade que define a nossa identidade de cristãos que somos. E por amor a Ele, seguimos todos os dias. Pode falar. Eu quero fazer uma pergunta para você. E seja honesto. Se Jesus não quiser tirar de você os desejos homossexuais, se Jesus quiser que você lute contra esses desejos até o final da vida, como cristão, para você mostrar que ama a Ele mais do que esses desejos, e se tudo que Jesus dizer para você será: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, você está disposto? Você está disposto? Seja honesto com você. Jesus pode dizer para você: a minha graça te basta. E o sinal genuíno de que você de fato acreditou e recebeu Jesus na sua vida como Senhor vai ser que você estará todos os dias lutando contra esses desejos, tomando a sua cruz, seguindo a Ele em direção ao Calvário, como Ele ensina nas Escrituras. É isso. Amém. Depois disso não temos mais o que dizer de tão profundo que foi. Obrigado, pastor Bruno. Amém, meu irmão. Por dividir esse momento comigo aqui. A gente sabe que não é fácil. Amém. Mas se quem está assistindo entender esse básico, já é um grande primeiro passo aí para uma transformação. Para uma conversa. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Bom, é você que está aí me vendo. Se ficou com alguma dúvida, não tem problema. Ao invés de mandar aqui, manda aqui também nos comentários.
mas pode mandar no nosso direct do Instagram também, do Ministério Vida Pura, tá? A gente vai ter o maior prazer de responder a sua dúvida. E se você não quer caminhar sozinho, tem desejos homossexuais e não quer mais caminhar sozinho, quer caminhar com outras pessoas que também fazem parte, mas que escolheram a Cristo, também lá na página do Instagram do Ministério Vida Pura, você vai saber como você pode caminhar conosco. Combinado? Compartilha no seu grupo da igreja esse programa. Foi extremamente importante. As pessoas estão sendo moídas, caladas dentro das igrejas, lidando com esse tipo de desejo. Vamos tratar com compaixão, com misericórdia, vivendo processos de restauração, para que essas pessoas se sintam incluídas no corpo de Cristo, porque elas são. Porque elas são. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Bom, te espero aqui, próxima sexta-feira, às 20 horas, se Deus quiser, horário de Brasília. Não deixe de conferir aqui no primeiro link da descrição o streaming da Telmídia, com filmes, séries, desenhos, conteúdo de altíssima qualidade, para você edificar a sua vida e a sua família. E tanta porcaria que você assiste durante o dia, consome o conteúdo aqui da Telmídia, que você vai ser muito edificado, combinado? E também não deixe de mandar a sua mensagem aqui pro pessoal da Comev, para você vir gravar o programa da sua igreja, o podcast aí da sua igreja, aqui nos estúdios da Comev. Você vai ser muito bem recebido, combinado? Um grande abraço, até o próximo encontro, e nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Tchau.